Olá pessoal, olá. É, Nós vamos agora para a nossa aula 16, não é? Aí, o que é que nós vamos ver na nossa aula 16? Na nossa aula 16, nós vamos ver isso aqui, olha, determinando se um conjunto de pontos é gráfico de uma função. Então, nós vamos ter como é que a gente olhamos para um gráfico e sabemos que aquele gráfico é ou não uma função, certo? Aí nós temos essa definiçãozinha. Eu já até botei aqui. Já vimos que a cada x pertencente a um conjunto A, olha aqui, cada x pertencente a um conjunto A, esse x é minúsculo, era para ser minúsculo, vou até ajeitar, deve corresponder um único y pertencente aos reais. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Olha, vamos dizer que eu tenho aqui o conjunto A, certo? E um conjunto B. Aqui um conjunto A e um conjunto B. Como é que eu faço isso? Olha, deixa eu até pegar aqui a... Veja o seguinte, aqui, ó. Observe que quem são os x? Os x, eu quero... Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Pronto, x minúsculo, botei aqui. Ó. Os x vão ser os elementos que estão no conjunto da esquerda, né? São o meu domínio, e o y, o conjunto da direita. Observe que, olha, a cada x deve corresponder um único elemento y. Os y são esses daqui, olha. Certo? Onde as setinhas chegam, seria a minha imagem, ok? E se sobrar algum elemento aqui, não pertencerá à minha imagem, em si ao meu contradomínio. Aqui é o domínio, contradomínio e imagem onde as setinhas estão chegando. Então, presta atenção. Veja que este elemento aqui está chegando em, olha, 3 números desse conjunto aqui, certo? Eu tenho que chegar em apenas um elemento, só pode ter um elemento. Podia esse 0 e esse 4, podia ter esse 2 como elemento, tem. O 0 tem o 2 e o 4, que é o número diferente de 0, vai ter 2 também. Mas o 0 ter 3 elementos ao mesmo tempo não pode. Nem o 4 pode ter nem 2 nem 3 elementos ao mesmo tempo. Só pode ter um. Então, se isso aqui acontece, se um número desse tem mais de que um elemento aqui, isso aqui não é uma função, certo? Não é função. Nesse caso aqui, olha, observe o seguinte, o 2, ele tem um elemento só, que é o 16, o menos 2, né? Veja, esse 2 também vai ter o 16, só que esse 2 só tem um lá. Esse menos 2 também só tem um lá. Esse menos 1 só vai ter o número 1. Esse 0 só vai ter o 0. E esse 1 só vai ter o 1, correspondendo a ele. Então, quando isso aqui acontece, é uma função, certo? Isso aqui é uma função. Só que a gente quer saber... Isso aqui eu estou só revisando. Eu peguei exatamente os mesmos exemplos. E estou revisando aqui. Só que é isso que eu vou fazer com vocês? Não. Eu quero, a partir de um gráfico, você determinar se aquilo é uma função ou se aquilo não é uma função. Então vamos lá. Olha, nós temos este gráfico aqui, certo? Então, como é que eu vou saber se aqui é uma função ou uma função? Você vai pegar linhas, certo? Segmentos. E você vai passar nele, olha. Passei um aqui. Passei outro aqui. Não importa quantas linhas eu passo nesse gráfico, certo? Essa linha só vai cortar, olha, só vai cortar este gráfico em um ponto só, certo? Quando isto acontece, significa que nós temos uma função, certo? Então, significa que esse gráfico aqui é uma função. É uma função. Pronto, isso aqui é uma função, certo? Isso aqui é uma função. Pá. Agora, eu vou pausar aqui e botar outro gráfico, certo? Para vocês, senão vai... Pronto. Agora, se eu tivesse um gráfico desse assim, olha. Tá vendo esse gráfico?
Começa aqui, aí daqui já volta para cá. Se eu tivesse um gráfico desse e passasse um segmento, certo? Opa, nele, olha. Opa, o que é que nós temos aqui, olha? Veja, o ponto 1 vai cruzar este gráfico aqui, tanto nessa região quanto nessa região. Eu vou ter, para eu vou ter o ponto, esse daqui mais ou menos, que é aproximadamente 0,6, quase 0,6. E esse daqui também, que é 2, alguma coisa, certo? Eu vou ter dois. O 2 aqui, esse ponto aqui vai ter tanto um aqui como outro aqui. Ou seja, cruzou em duas partes do gráfico. Passei a reta na vertical, cruzou em duas partes. Significa o quê? Significa que isso daqui, olha. Significa que isto daqui não é uma função. Pronto. Dessa maneira, é uma maneira prática de nós identificarmos a partir do gráfico se aquele gráfico pertence a uma função ou não pertence a uma função, certo? Se é ou não é uma função. É só passar essa linha na vertical. Cruzou em dois pontos, não é função, certo? Cruzou em um ponto só tem um ponto cruzando, só tem uma partezinha cruzando, é igual ao outro gráfico que eu mostrei, aí sim seria uma função. Ok? Ok. Então vamos lá. Pronto, pessoal. Agora é o seguinte. Próximo assunto. Esse aqui, espera aí. Determinação do domínio e da imagem de uma função, conhecendo o seu gráfico. Então, vamos dizer que eu tenha este gráfico aqui, certo? Isso aqui, olha, é o gráfico de uma função. Ok? Vocês se lembram de intervalos reais, certo? Então, esse eixo aqui é o eixo do x e esse eixo aqui é o eixo dos y. Quem vai ser o domínio dessa função olhando para esse gráfico? Quem vai ser o domínio dessa função? Para você calcular o domínio da função, você só tem que olhar para o eixo x, olha. Ele começa onde? Começa em 0, olha, 0. Ele termina onde? Ele termina aqui, olha, em 6. Você vai olhar para cá, só para esse eixo x, para determinar o domínio. Então, é assim, olha. X pertence aos reais. Tá ok? Esse x, presta atenção, esse x vai ser maior ou igual a quem? A 0. Você vai descer para cá, 0. E vai até quem? Vai até... E é menor ou igual a 6, pessoal. Certo? 6. Pronto. Legal, 6. A gente pode fazer isso aqui também como? Assim, olha. Fechado em 0 e fechado em 6. Esse intervalo pode ser representado assim também. Agora, presta atenção aqui, olha. Eu não especifiquei nada no começo. Isso aqui, se lembra de bolinha fechada e bolinha aberta? Nesse caso aqui, vai estar bolinha fechada e bolinha fechada. Agora, se eu botar bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, ó, aberta, botar uma bolinha aberta aqui, o meu domínio da minha função seria como? Seria assim, ó, x pertence aos reais, tal que x vai ser um número. O 0 não vai pertencer a esta função, vai ser maior do que 0 e o 6 também não vai pertencer, então aí vai ser menor do que 6. Não bota o igual, certo? Pronto. Só bota igual quando for bolinha fechada. O que é bolinha fechada? É uma bolinha pintada, olha. O primeiro, as duas bolinhas, nesse primeiro aqui, olha, as duas bolinhas já estavam fechadas, pintadas. Então vai ser 0 até 6. O intervalo aberto em 0 e aberto em 6. Então, professor, mas se fosse assim, por exemplo,
E se fosse aqui, ó, uma bolinha aberta, fechada aqui e uma bolinha aberta assim, aqui. Como é que seria o meu domínio? Domínio da minha função vai ser igual x pertence aos reais, pertence, tá ok. O x aqui não é fechado, se é fechado você bota maior ou igual a quem? A zero. E menor de que 6. Pronto. Ou seja, fechado. Fechado a gente bota um colchete em 0 e aberto em 6. Pronto, é assim que a gente apresenta ele. Ok. Aí o que mais que a gente vai fazer? Pronto, nós calculamos o domínio. Eu botei três domínios diferentes aqui. A minha imagem da minha função vai ser representada como? Olha, a imagem você vai olhar para o eixo Y, para o eixo que está na vertical, certo? Não é o eixo Y, se é o eixo Y você tem que fazer, olha, aqui porque eu botei X, porque aqui é o eixo X, ou o eixo X da horizontal. Agora eu boto Y pertence aos reais, tal que Y, aí vamos lá, olhando para cá, esse gráfico, olha, ponto máximo aqui e o ponto mínimo dele, se a gente for acompanhando, é onde? É aqui, olha para esse eixo aqui, olha, o eixo que está na vertical. Então, ele vai ser maior do que quem? De que 2. E menor de que quem? De que 6. Pronto, só isso. Certo? Só isso. Maior ou igual, né, pessoal? Maior ou igual. Essa é a minha imagem. Certo? Pronto. É isso. É isso. Aí, ok. Pronto, visto esse gráfico, vamos para esse daqui, olha. Nesse caso aqui, como é que seria? Domínio da minha função. Aqui sim, aqui eu posso botar um intervalo fechado em 2 e fechado em 6. Por quê? Menor ou igual, menor ou igual. Domínio da minha função vai ser igual. X pertence aos reais. Tal que, pronto, vamos lá. O domínio a gente vai olhar, olha, o eixo X, ele vai, olha, começar aqui. Quer dizer, começar aqui e terminar aqui, né? Do menor para o maior, né? Pronto. Então, x, bolinha fechada, vai ser maior ou igual de que menos 2 e menor ou igual de que 3. Vamos para a minha imagem. Deixa bolinha fechada para tudo aí. Imagem da minha função vai ser igual. Y, veja, a gente vai analisar agora aqui, ó, ponto aqui embaixo, olha. Olha. Provavelmente aqui é o ponto final. E nós temos esse ponto aqui também, o ponto 1, não é? Ele vai de menos 1 até 1, certo? Certo? Certo. Y pertence aos reais. Tal que Y vai ser maior ou igual de que quem? De que menos 1 e menor ou igual de que 1. Pronto. Só isso. Aí pronto, é isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal, mais um. Olha, esse caso aqui, olha. Vamos dizer que aqui esteja aberto e aqui esteja aberto. Como é que eu faço? Vamos lá. Primeiro eu quero saber o domínio da minha função. O domínio da minha função vai ser x pertence aos reais. Tal que x vai ser o quê? Olha, como está aberto aqui, ele começa aqui, olha, o gráfico. Começa aqui, olha. Você vai projetar aqui, olha, no eixo x. Lembrando, o eixo x é isso aqui. Aqui é o eixo y, que eu não tinha botado. Pronto, começa em menos 4, então vai ser de menos 4. Ele é maior do que menos 4, porque ele não é igual também. Porque é bolinha aberta, não vai entrar. E é menor do que quem? De que 2. Bolinha aberta também não entra. Fechado.
Ou seja, isso aqui vai ser o meu intervalo, olha, menos 4 e 2. Lembrando, por que colchete fechado? Ou colchete fechado não, eu que errei. Colchete aberto, rapaz. Professor, rapaz, não erre não. Não erre não. Olha, tá certo? Aberto, olha. Então, como o intervalo é aberto, bota parênteses. Aberto aqui também, bota parênteses. Ou representa assim, ou representa assim. Só isso. Certo? É simples. Não tem o que fazer. É fácil demais. Professor, é fácil? É fácil. É extremamente fácil? É extremamente fácil. Aí eu vou fazer? Vai fazer. Exercíciozinho para vocês, viu? Pronto. Eu acho que a aula de hoje é isso, certo? Só uma aulazinha para a gente aprender algumas coisas básicas. Eu vou botar uns exercícios, vocês façam e mandem para mim, hein?